ele abrir a boca, em nome de Jesus, qualquer coisa, posição de pensamento, má língua, Pai, má língua, Pai, fofoca, Pai, vem repreendendo, Pai, em nome de Jesus, Deus, através, Pai, em nome de Jesus, através da palavra, Pai, a espada de dois gumes, Pai, corta para ele, corta na vida da igreja, Pai, também, Pai, Deus, em nome de Jesus, entra na medula dele, Pai, Deus, diz, Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus, você dá pensamento, você dá coração, Pai, algumas pessoas, Pai, Deus, em nome de Jesus, repreende, Pai, todo mal, Pai, Pai querido, Pai amado, eu quero a autoridade do Espírito também, Pai, Deus, Pai, Moisés abriu um mar, Pai, o povo hebreu passou, Pai, o inimigo, Deus fez o inimigo, fechou, Pai, em nome de Jesus, não atravessou o inimigo, Pai, faz na vida dele também assim, Pai, em nome de Jesus, que é o de Moisés, Pai, abre o mar para ele, Pai, passar, Pai, passar, cantar hino de vitória, alegria, Pai, em nome de Jesus, através, Pai, em nome de Jesus, Deus, dá para ele, Pai, também, Pai, casinho, Pai, dom dobrado, Pai, em nome de Jesus, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, a palavra quer ouvir a nós, Pai, em nome de Jesus, Deus, Pai, a vida, Pai, em nome também no trabalho, na saúde, no pensamento, nos ossos, na medula, Pai, no crânio, Pai, tudo, Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoa, Pai, ouvido, a garganta, Pai, em nome de Jesus, os lábios, coloca os lábios novos, por causa da vida do Senhor, coloca os lábios novos, Pai, Deus, louvar, agradecer, Pai, em nome de Jesus, Deus, Papai querido, abre a porta onde um homem não pode abrir, Pai, tu pode, Pai, vai em ponto onde o homem não pode, a mulher não pode, Pai, dá libertação, a cura divina, Pai, Papai, abre o céu nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus, manifesta, Pai, sua glória, sabedoria também, meu Pai, em nome Amém, de Jesus, glória a Deus, Deus. Pai, eu quero terminar minha oração assim, Pai, dá conhecimento, sabedoria, conhecimento, Pai, dá mais alto, sabedoria, conhecimento, Pai, em nome de Jesus, porque sabedoria, porque conhecimento, dá graça, dá vitória para ele, dá vitória na casa dele, a esposa, no casamento, toda área na vida dele, em nome de Jesus, eu quero agradecer minha oração, em nome de Jesus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, o que o bispo falou aqui, né, a respeito do louvor é uma grande verdade, né? Porque um dos atributos de Deus é a onipresença. Onipresença quer dizer que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele nunca é um Deus de longe. Ele sempre vai ser um Deus de perto, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, bispo. Deus cada vez mais aí no mundo da sabedoria. Peço aos amados irmãos que abram a vossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro dos Gênesis, no capítulo 6. Gênesis 6, amém? Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, agradecer aí a confiança da apóstola que me ligou nesta manhã.
aí a missão de estar trazendo à igreja uma palavra da parte de Deus, amém? Quero agradecer aqui a presença da minha esposa, né, minha intercessora, minha principal intercessora, e a todos os irmãos, todos os amigos, todas as pessoas aqui presentes nesta manhã. Gênesis 6, vamos estar lendo para início aí apenas os 2 primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2 de Gênesis 6. Está escrito assim: e aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Somente até aqui. Pode se assentar, glorificando ao Senhor esta manhã. Mais para frente vamos estar meditando em mais alguns versículos de Gênesis 6, amém? Louvado seja Deus. Se eu fosse dar um título para essa ministração, eu daria a corrupção e a redenção, amém? Ao longo da história do povo de Deus, quantas vezes percebemos que o povo de Deus se corrompe, mergulha em pecados, mergulha em diversas coisas que não agradam a Deus, mas lá na frente, Deus, de alguma maneira, Ele envia um libertador, Ele envia um libertador, um redentor, para que as pessoas, para que o seu povo volte a ter condição de estar na presença dEle, volte a ter condição de salvação. E assim já começa, essa história já começa, esse enredo já começa desde o livro do Gênesis. Esses 2 versículos que nós vemos, eles têm 2 linhas de interpretação, segundo os estudiosos da Bíblia. Uns entendem literalmente que verdadeiramente foram anjos, que os filhos de Deus aqui foram anjos que desceram do céu e coabitaram com mulheres na terra. A outra linha de interpretação entende que esses filhos de Deus eram seres humanos normais, descendentes do terceiro filho de Adão, de Sete. Eram descendentes da linhagem de Sete. Todos conhecem a história. Nasceu Caim, depois Abel. Caim matou Abel. Depois Caim virou um fugitivo. E o terceiro filho de Adão foi Sete. E a linhagem de Sete era uma linhagem piedosa. Era uma linhagem de pessoas que temiam a Deus e que procuravam obedecer a Deus. Então, esses teólogos, eles creem que esses filhos de Deus não eram anjos, e sim que eram descendentes de Sete. Na minha opinião, irmãos, isso aí já é um debate que perdura há centenas de anos, e até hoje não chegaram a uma conclusão definida. Mas na minha opinião, foram anjos sim. Aí alguém pode dizer: mas a Bíblia diz que anjo não tem sexo, que anjo que no céu não se casa, nem se dá em casamento. Mas naqueles tempos, a gente vê em diversas passagens que os anjos se materializavam na terra e até comiam com as pessoas. Então, os anjos tinham sim esse poder, poderiam ser os anjos a vir coabitar com as filhas dos homens. Só que, independente de ser anjos, ou independente de serem os descendentes de Sete, eram pessoas boas, eram pessoas tementes, eram seres de Deus, que ao se misturarem com as mulheres, se corromperam. Por quê? Porque aquelas mulheres, a Bíblia diz que naquela época a população mundial, toda a humanidade estava corrompida, que o pecado era constante. Ali as pessoas só tendiam para o mal, só para fazer
não seguiam mais as orientações de Deus. A corrupção era total, de modo que Deus se encheu, Deus chegou a perder a paciência, falou: não, eu tenho que dar um basta nisso, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que dar um reset nessa história. Assim não dá para continuar. Também na minha e na sua vida, se nós nos contaminarmos, se nós nos misturarmos, se nós nos deixarmos levar por ideias, por costumes, por atos do povo do mundo, nós também acabaremos por nos contaminar. Por que que o Salmo diz que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores? Porque se assentarmos na roda dos escarnecedores, vamos acabar sendo também escarnecedores. Vamos entrar naquele rol e vamos acabar como eles. Todo mundo já conhece aqui, principalmente quem é do norte, né? Alguém que veio aqui a São Paulo, passou aqui 5, 6 meses e chegou lá no norte de volta, puxando R, falando com o sotaque paulista. Por quê? Conviveu um certo tempo e já, sem perceber, já pegou aquele sotaque, já pegou aquele jeito. Então, assim, o mesmo vale para mim e para você. Nós podemos estar no mundo, o Senhor Jesus disse, para o Senhor não nos tirar do mundo, para Deus não nos tirar do mundo, mas estando no mundo, eu e você não podemos nos misturar com o mundo. Podemos estar, podemos ir a todos os lugares, mas com o único objetivo de pregar a palavra de Deus, de falar do Senhor, de falar que Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva as pessoas a morar no céu, na glória. Mas não para fazermos as mesmas coisas. Se tem ali uma rodinha de fofoca, se tem ali uma rodinha falando mal de alguém, se eu e você nos aproximamos, daí a pouco vamos estar falando também, e vamos estar correndo do mesmo erro, vamos estar sendo também fofoqueiros. E a palavra de Deus diz que 6 coisas Deus odeia e a 7ª Ele abomina, né? Aquele que semeia contenda entre irmãos. E a fofoca, o disse-me-disse, ele leva a isso, leva a dissensão, a divisão, a discussão, a malquerências entre as pessoas. Então, a situação estava crítica, tanto que Deus resolve dar um fim. E eu ia dizer aqui a minha opinião, né? A minha opinião é que verdadeiramente eram anjos, né? A humanidade, irmãos, estava corrompida. Deus procura dentre todas aquelas pessoas se havia alguém justo, alguém para dar continuidade à humanidade. Por quê? Porque ele já tinha decidido que iria acabar com tudo. Ele teria que dar um restart, ele teria que reiniciar a história do mundo. Porém, ele só viu Noé, um homem justo, um homem íntegro. Aleluia. Então, ele chama Noé e dá a Noé ali a missão de construir a arca. E Noé, obedientemente, segundo os estudiosos, ele passou ali cerca de 100 anos da vida dele, construindo aquela arca, segundo todas as determinações que Deus deu para ele. Pois Deus deu todo o projeto, as medidas, como deveria ser, e que viria até ele animais, e ele colocaria 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, dos animais impuros,
e dos animais puros, 7 casais de cada espécie. Irmãos, agora imagine Noé naquela época, construindo aquela arca, falando para as pessoas que o mundo ia acabar, falando para as pessoas que ia vir um grande dilúvio e que iria encher toda a face da terra de águas. Até então as pessoas não conheciam chuva. A Bíblia diz que brotava durante a noite um orvalho ali que irrigava as plantas, irrigava as árvores. As pessoas com certeza pensavam: ah, esse homem está maluco, ele está doido, pirou das ideias. Imagina, que chuva, o que? De onde vai vir tanta água para cobrir o mundo inteiro? E ele pregava, ele construindo a arca e alertando as pessoas, mas as pessoas não davam ouvido. Até que um dia chega o dilúvio. Não é diferente nos dias de hoje. Jesus disse que iria voltar para buscar a sua igreja no juízo final. Todos nós conhecemos aqui, né, os nossos avós, bisavós, tataravós, já ouviam dizer que Jesus ia voltar. Quem se lembra aí que havia um dizer que de 2000 não passaria, né? Do ano 2000. 2000 não passará. Chegou o ano 2000, passou o ano 2000. Então vai ser 2012. Encontraram num lugar aí um calendário maia, que o calendário vai só até 2012. Então isso significa que o mundo vai acabar em 2012. Não acabou em 2012. Então, irmãos, muitas pessoas estão como naquela época. Fala que Jesus vai voltar nada, não vai acabar nada. Quem vai acabar somos nós. Irmãos, mas um dia vai acabar. É como Jesus falou, que não cabe a nós, nem ele como humano aqui na terra. Ele disse que nem ele sabia o dia e a hora, mas somente o Pai. Deus sabe todas as coisas. Por quê? Porque Ele conhece o início, o meio e o fim. Ele sabe todas as coisas. A corrupção do ser humano, ela é em decorrência da escolha do pecado. Por quê? Deus disse: eis que coloco diante de ti bênção e maldição. Então, você pode escolher o caminho da bênção, mas você pode escolher o caminho da maldição. Você pode obedecer a Deus, mas você pode também desobedecer e ir pelo caminho que não agrada a Deus, ir pelo caminho do pecado. Existem duas correntes teológicas bastante conhecidas. A corrente teológica que segue esse ministério, que é a corrente teológica do arminianismo, que crê que verdadeiramente há o livre-arbítrio, que nós podemos escolher ir para a direita ou ir para a esquerda, escolher o bem ou escolher o mal. E existe a teologia chamada calvinista. O calvinismo prega que as pessoas, elas fazem aquilo que foi decretado por Deus, que tudo que acontece já foi decretado por Deus desde antes do mundo ser mundo. Então, se uma pessoa foi decretada por Deus para a salvação, ela pode fazer tudo de errado, ela pode, pintar e bordar a vida inteira, mas no final, nos últimos dias, talvez nos últimos minutos até de vida, ela pode se converter e se salvar. Segundo eles, isso é porque já estava decretado. E também que muitas pessoas podem fazer o que é reto a vida inteira, seguir a tudo que Deus mandou, mas que não vai ter jeito, que no final da vida dele ele vai se perder, e vai perder a salvação, porque Deus decretou. Ora, acaso Deus fez alguém para a perdição eterna? Claro que não, irmãos. Deus simplesmente ele não quis
programou aquilo que Ele programou, senão cada um de nós seria programado. Verdade, meu Deus. Sabe, hoje fazer isso, amanhã aquilo e tal, porque Deus programou. Agora eu te pergunto, se fosse correta a ideia calvinista, se alguém fizesse o mal, vamos supor, eles dizem que Judas já era predestinado a trair Jesus. Agora, se fosse correto, naquele grande dia, Judas se apresentando diante de Deus, o que ele ia dizer? Senhor, estou aqui, fiz o que o Senhor mandou, estou salvo, porque eu fiz o que o Senhor mandou, o Senhor determinou, o Senhor me predestinou. Errado estaria eu se não fizesse isso. Irmãos, misericórdia, misericórdia. Cada um de nós tem o livre-arbítrio, cada um de nós pode seguir o caminho que escolhemos. Agora, lá na carta de 1 a Pedro, versículos 1 e 2, se não estou enganado, fala assim da predestinação segundo a presciência de Deus. O que é presciência? Significa saber antes. Deus deu para nós o livre-arbítrio. Podemos escolher o caminho que vamos seguir. Porém, Deus, antes de nós nascermos, Ele já sabe as decisões que vamos tomar. Já sabe como vai ser a nossa vida, como vamos terminar. Então Ele predestinou. Não, Ele só sabe antes. Porque Ele é um ser atemporal, que vê o antes, o agora e o depois. Sendo um ser atemporal, Ele já sabe se lá na frente as escolhas que vamos tomar, se vamos acabar bem, se vamos acabar mal. Mas o que a palavra nos diz? Que Ele não se alegra com a morte do ímpio. Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos aqueles que estão no caminho da impiedade se convertam, se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem para Ele, para ter a salvação. Louvado seja Deus. Irmãos, o pecado ele tem consequências. Ele tem consequências. É como a nossa apóstola costuma dizer, né? E é uma verdade, o pecado não é ruim. Por isso que atrai tanto. O pecado não é ruim, mas é algo momentâneo, é algo, sabe, para aquele momento, para alguns dias, para alguns anos, e depois, e na eternidade, o que vai ser de ti que escolher esse caminho? Louvado seja Deus. Há consequências, há consequências. Muitas vezes, pessoas erram na vida, mas lá na frente tem um encontro com Jesus, se convertem, mas dependendo do que ela fez, ela vai pagar o preço a si mesma. Já com Jesus, já convertido, vamos supor, se alguém assassina alguém, é condenado. Ali na cadeia, ele é ministrado e ele se converte. E ele passa a seguir a Jesus, e ele já põe no seu coração que a partir dali a vida dele vai ser diferente, que quando ele sair ele não vai mais fazer aquelas coisas erradas, que vai seguir o caminho do bem. Porém, ele já foi condenado, ele está ali, ele vai ter que cumprir a pena. É claro, se por um bom comportamento ele pode ter até uma redução da pena, mas ele vai ter que cumprir. São as consequências do pecado. E ali a humanidade estava corrompida. Todo ser humano, toda consciência, todo ser tendia para o mal, segundo a Bíblia nos relata. E Deus resolve então acabar com tudo. O dilúvio foi a consequência do pecado do povo naquela época. E a redenção vem através de Noé. Noé e a sua arca. Ora, Noé e a arca, principalmente a arca, são ali uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Hoje, se eu e você estamos em Cristo,
nós estamos salvos. Mas quem não está em Cristo segue para a perdição. E naquela época, quem estava na arca estava salvo. E quem estava fora pereceu. Diz ali que enquanto a água subia, Deus já havia selado a arca e pessoas batiam, subiam, queriam entrar, mas não dava mais tempo. Não dava mais tempo. Assim pode acontecer comigo, com você, ou com quem estiver vivo na época em que Jesus voltar. Não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia nos dá alguns sinais que poderemos perceber que o fim está próximo. E hoje, nos dias de hoje, já vemos muitas coisas, como o presbítero falou aqui na palavra de abertura, né? Pais contra filhos, filhos contra pais, né? Um materialismo desenfreado. As pessoas só olham para bens materiais, para riqueza. Muitas vezes só se preocupam com o trabalho e vão deixando Deus de lado. Vão pondo Deus à parte. E a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. E o que é que vemos acontecer hoje em dia? É o amor de muitos se esfriando. É verdade. São coisas absurdas acontecendo. Ora, a gente vê muitas coisas no dia de hoje que a gente pensa assim, eu estou ficando maluco? Ou o que era certo está ficando errado? E o que era errado está virando certo? Meu Deus. Muitas vezes a gente percebe, mas isso era tão errado e agora está ficando certo, é normal, é aceito por todo mundo. Mas e aquilo que era certo? Agora é errado, é careta. Quem faz, está por fora. Não está seguindo a modernidade do mundo. Irmãos, isso são sinais dos fins dos tempos. São sinais, mas verdadeiramente eu e você não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar. E por não saber, pode ser que quando Jesus voltar, pode acontecer com muitos que hoje não estão na arca, que é Cristo. Acontecer como aquele povo, tentar entrar desesperadamente nos últimos momentos e não dá mais tempo. Não dá mais tempo, a igreja já foi arrebatada. E quem não seguiu a Cristo, quem não estava em Cristo, fica para trás. E aí não adianta mais chorar, não adianta mais se desesperar, porque não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Jesus já voltou, já levou a igreja. E aí vem a grande tribulação, segundo está descrito em Apocalipse. Ainda durante a grande tribulação, aqueles que se apegarem a Cristo e não negarem, ainda podem conseguir a salvação. De outro modo, quem aceitar sobre si a marca da besta, quem fizer o que o regime da época estiver mandando fazer, não vai se salvar. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Noé é uma pessoa muito justa, de grande fidelidade. Ele não entra na corrupção do mundo. Ele não acompanha aquelas barbaridades, aquelas coisas erradas que o povo daquela época fazia. E por isso ele foi escolhido. Por isso ele foi escolhido por Deus. Ele e a sua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Na arca acabaram entrando, além dos animais, somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas ao todo. Apenas 8 pessoas se salvaram. Meu Deus. Agora, eu estava refletindo sobre essa palavra. Bispo, os animais são mais obedientes do que o ser humano.
Porque Noé não teve que sair pelas florestas laçando os animais, prendendo em gaiola, dando um jeito de levar, empurrando para dentro da arca, não. A palavra diz que eles foram ouvindo, eles caminharam em direção à arca, e já vieram os casais, já vieram assim como Deus havia determinado. E as pessoas? Cara, tá louco, que é isso? Nada, que é isso? O cara está perdendo aí, 100 anos da vida dele construindo esse negócio enorme aí, não tem vida, só trabalha de dia de noite, ele e a família, construindo isso aí, falando que vai alagar tudo. Imagina, não creram, mesmo ele falando, olha, vai vir um grande dilúvio, a humanidade vai acabar. Por isso, irmãos, é necessário para mim e para você a separação do mundo. Nós podemos estar no mundo, mas nós não devemos fazer o que o mundo faz. Não devemos seguir modinhas, né? Tanta modinha que aparece aí no dia a dia, e as pessoas, não, é legal e tal, mas vai contra a palavra de Deus. Agora, eu e você que conhecemos a palavra, nós vamos atrás de modinha, nós vamos fazer coisas que desagradam a Deus só porque a maioria das pessoas está fazendo? De maneira nenhuma. Devemos ficar firmes no Senhor, nos separando do mundo. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele há de salvar a mim e a você. Porque, estando em Cristo, eu e você somos salvos e libertos. Aleluia. Jesus Cristo é aquele que veio para redimir eu e você. Assim como naquela época Deus salvou a Noé e a sua família, hoje Ele salva a mim e a você por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Você pode me perguntar, pastor, mas e aqueles que viveram antes de Jesus? Então ninguém foi salvo? Havia os profetas que já profetizavam sobre o Messias que havia de vir. Então aquelas pessoas que creram no Jesus, no Messias que havia de vir, elas também foram salvas. E para nós hoje em dia é muito mais fácil, pois nós não precisamos crer em alguém que virá, nós cremos em alguém que já veio, alguém que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, alguém que derramou o seu precioso sangue, sem ter pecado algum, sem ter cometido nenhum ato que desabonasse a sua conduta, nenhum ato que desagradasse a Deus, mas Ele se entregou. A Bíblia diz que Ele foi como ovelha muda ao matador. Jesus, Ele tinha duas naturezas. Ele era 100% homem, porque Ele sentia as mesmas dores, Ele sentia fome, Ele sentia sono. Haja vista a passagem lá no barquinho, né? A tempestade vindo, as ondas ali quase cobrindo o barco, e Jesus estava onde? Estava dormindo. Havia pregado um dia inteiro, havia ministrado, estava muito cansado. A parte humana dele estava cansada, então ele teve que dormir. Mas ao mesmo tempo que ele era homem, ao mesmo tempo que ele chorou ali em Betânia pelo seu amigo Lázaro, já morto há 4 dias, como Deus, ele disse: Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu do túmulo. Ele que estava morto há 4 dias, Lázaro, como Deus, como homem, ele se assentou ali à beira do poço de Jacó e disse: estou cansado, e mandou os discípulos irem à cidade comprar mantimentos. Mas, como Deus, ele subiu na montanha e disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Como homem, ele disse para a mulher samaritana que chegou ali para tirar água: tenho sede. Mas como Deus, ele disse: eu tenho da água da vida. E falou para aquela mulher: se beber dessa água, nunca mais
terás sede. Aleluia, glória a Deus. Esse é Jesus, o Messias, o Filho amado do Deus eterno, que veio ao mundo para salvar a mim e a você. Nele hoje temos a redenção. Podemos crer com certeza na redenção através de Cristo. Mas para sermos salvos, segundo o apóstolo Paulo nos ensinou, devemos crer. Por quê? A graça do Senhor, ela nos alcança mediante a fé. E o que é fé? É crer. Se não crermos, não podemos ser salvos. Ou seja, estaremos renegando todo esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você, se não crermos que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus que veio para nos remir, para nos libertar. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. E algumas lições que nós tiramos dessa palavra, já quero encerrar, que as horas se avançam, né? Podemos tirar aí algumas lições, que a fidelidade a Deus, ela é fundamental na minha e na sua vida. Devemos ser fiéis, mas não apenas na hora da necessidade, não apenas na hora que a coisa está apertando, que a situação está crítica. Não, devemos buscar ser fiéis a Deus sempre, adorar a Deus sempre, buscar a Deus não só no momento da adversidade, mas em todos os momentos, inclusive nos momentos alegres. Há pessoas que recebem uma grande bênção, estão, em momentos de alegria, em momentos de lazer, e até se esquecem do Senhor. Não, irmãos, aí é que devemos louvar a Deus agradecendo, porque se recebemos uma bênção, é porque Ele nos concedeu. Se recebemos uma bênção, foi pela graça dEle, porque nesse mundo nada é nosso, tudo é dEle. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele simplesmente nos empresta para usarmos enquanto aqui estivermos, pois aqui nessa terra somos peregrinos. Mais dia menos dia, vamos embora. E é como Jesus conta naquela parábola, daquele homem que tanto trabalhou, cultivou ali enormes campos, construiu grandes silos e acumulou ali um estoque de mantimento tão grande que ele falou: agora não preciso mais trabalhar, agora vou só descansar, agora vou só curtir. E Deus disse: louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Ou seja, quando ele achou que ia descansar, Deus chamou, recolheu. E tudo que ele fez, e tudo que ele deixou, ele levou alguma coisa? Não levou nada. Se tinha, a Bíblia não diz, mas se tinha herdeiros ali, com certeza ainda deu briga, ainda houve, divisão ali entre a família. Outro dia, uma pessoa me contando a respeito do seu paizinho que faleceu, e aí aquela pessoa falou: olha, a família é grande, mas ninguém ajudou em nada. Eu e meu marido tivemos que bancar tudo, as minhas despesas do velório, do sepultamento do meu pai. Ninguém deu nada. Mas quando eu fui ver, o meu pai tinha uma poupancinha de 7 mil reais na caixa. Quando fui lá ver, já tinham pego o cartão dele, já tinham ido lá e sacado o dinheiro. Ou seja, as pessoas, infelizmente, hoje em dia só querem ver o material. Só querem ver o material. Não pensam naquilo que perdura para a vida eterna, a salvação. Irmãos, as coisas materiais estão aí, Deus deixou para que eu e você possamos desfrutar verdadeiramente, mas desfrutar com sabedoria, não deixar que tais coisas nos afastem do Senhor, não deixar que tais coisas nos desviem do caminho da salvação. Porque quando partirmos, essas coisas, se bem usadas, podem inclusive nos ajudar lá do outro lado, Aleluia! Se fizermos bom uso, se ajudarmos alguém, e se
usufruirmos sem jamais esquecermos de Deus, sim, bênção. Mas se deixarmos nos corromper por essas coisas, pelos bens materiais, infelizmente, isso nos levará à perdição. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Nesse momento, Glória a nós Deus, temos glória a que Deus. colocar de pé, vamos estar fazendo uma breve oração para encerrar essa palavra. Meu Senhor e meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, queremos, Senhor amado, nos colocar, Senhor, em Suas mãos. Ó Deus, dedicando a vós o nosso coração, Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, vem nos ensinar, Senhor. Vem nos ensinar a ser como Noé, Senhor, a sermos fiéis, a crermos, Senhor, sem duvidar, sem pestanejar, Senhor, seguindo, Senhor, os Seus mandamentos, seguindo, Senhor, os Seus ensinamentos. Pai amado, nós somos falhos, nós erramos, Senhor. Pai querido, mas com a Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, Senhor amado, o Senhor nos levanta, o Senhor nos põe de pé, Senhor, e nós prosseguimos, prosseguindo para o alvo, Senhor. Ó Deus, o alvo é Jesus, meu Deus. Glória Não a deixe Deus, que venhamos, aleluia. Senhor, que venhamos a olhar para os lados, Senhor, que venhamos a olhar para a direita, para a esquerda, se alguém está errado, se alguém está agindo diferente do que o Senhor quer, do que o Senhor deseja, se alguém, Senhor, está indo por um caminho errado, meu Pai, que não venhamos a olhar, que venhamos a olhar somente para Ti, Senhor, focando em Ti, Senhor Jesus Cristo. Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso alvo. A palavra pecado quer dizer errar o alvo, e nós não queremos errar o alvo. O alvo és Tu, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em que cremos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, nos ajuda, nos fortalece, Senhor amado, nos orienta, nos guia, Senhor, para o caminho da salvação, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agradeço a oportunidade das palavras de Deus.